Boa noite. Tudo bem, gente? Nós já nos conhecemos. Nós já tivemos o prazer de nos conhecer ou ainda não? Ainda não, né? Eu me chamo Ednilze Maria Pinheiro Fidelis. Sou conhecida no movimento espírita como Nil Fidelis, trabalhadora do Centro Espírita Harmonia desde 2008 e tenho exatamente o mesmo tempo dando aula de curso básico ou de ciclo 1, como vocês queiram chamar. Eu estava fazendo as contas aqui, quanto tempo tinha que eu não dava aula no ciclo 1. Tem 5 anos que eu não dava aula no ciclo 1. Então, voltando, então vocês são minhas cobaias. 5 anos longe do ciclo 1 e foi o ciclo que eu entrei. Quando eu cheguei ao Centro Espírita Harmonia, foi dando aula no ciclo 1. Portanto, as 20 aulas do ciclo 1, eu já dei todas. Mas esta, especificamente, é uma aula que me fala muito para mim, espírito, e para mim, pessoa. Então, quando eu retornei, eu conversei com a coordenadora geral do ciclo 1 e solicitei a ela que me permitisse fazer a aula de evolução. Então, não só estou retornando ao ciclo 1 pós 5 anos e fazendo a aula que eu mais gosto de fazer. Então, o desafio é grande, né? Muito bacana estar aqui. E quarta aula, né, gente? Me diz aí, quem entre vocês... Vou caminhar aqui pelo corredor, porque eu gosto de caminhar, tá? Quem de vocês está conhecendo o Espiritismo agora? Levanta a mão para mim, para eu ver o tamanho do problema. Conhecendo agora, né? Vendo os primeiros conteúdos. Vocês estão assustados? Não, né? Você não. Como é seu nome? Julinha, você não está. E você, Karine? Também não. Tá curiosa. E você, Ju? Tá curiosa? Bacana. Não tem nada de assustador o Espiritismo, né? Porque o Espiritismo é uma possibilidade de abertura da nossa consciência, daquilo que nós efetivamente sabemos e daquilo que nós ainda ignoramos. Olha que bacana, né? Então, vocês tiveram aí a primeira aula. Primeira aula que trata de um tema bacana. Pronto. O que é o Espiritismo? Foi ali que nós ficamos sabendo mais ou menos quais os princípios e os pilares de sustentação da doutrina do Espiritismo. Aí vocês tiveram a segunda aula, que falou sobre Deus. Bacana essa aula, né? Eu adoro dar essa aula de Deus também, porque a gente constrói e dá novo significado ao nosso entendimento sobre Deus. Não é isso? Legal. Quando chegou a terceira aula, bacana esta aula, porque fala de quem somos. O que nós somos? Espíritos. Isso é inquestionável. Todos nós aqui, neste salão, estejamos nós vestidinhos de carne, como a maioria de vocês. Eu perdi as contas, mas tem mais de 50 aqui, não tem? Tem um número muito bom. Então, vamos dizer aí que entre 60 a 65 de vocês, vestidos de carne, são espíritos que estão reencarnados. Mas existe um número superior e muito superior a vocês, que também estão aqui, que são os espíritos desencarnados. Porque estando nós dentro de uma instituição espírita, o que nós encontramos em quantidade são espíritos.
Da hora que chegamos no portão até a hora que aqui estamos, nós estamos o tempo todo interagindo com espíritos, encarnados e desencarnados. Então, aquela aula 3, que é a aula que trata sobre o que essencialmente nós somos espíritos, é uma aula muito importante para o entendimento de todo o curso. Porque se eu não tiver absoluta certeza e consciência de que sou espírito, eu sou o quê? Né, Jamile? Se eu não sou espírita, eu sou o quê? Não sou nada. Né? Não é, Indiara? Se eu não sou espírita, eu sou o quê, minha filha? Nada. Ah, então não, eu sou um ser humano. Ah, então eu sou um pedaço de carne, é só isso? É pouco, né? É muito pouco. Então nós somos espíritos. E cada um de nós que aqui está, espíritos, estando vinculado a este orbe, a este planeta que nós chamamos de planeta Terra, nossa casa, nosso lar, nosso abrigo, nosso aconchego, todos nós já estivemos aqui e retornaremos para aqui muitas vezes ainda. A Inil está falando de quê? Hein, Cristiane? De reencarnação. Mas antes da reencarnação, eu tenho evolução, então vamos evoluir. Vamos evoluir, porque vocês terão uma aula antes de tratar de reencarnação, que é a aula 5, que é outra aula que eu gosto muito de fazer, que fala sobre libertação do espírito. Olha que bacana. Falo de espírito, falo de evolução, falo que o espírito se liberta, depois eu venho e reencarno o espírito novamente em 3 aulas. Gente, este ciclo que vocês estão fazendo é bom demais. Não é à toa que eles dizem, amar é básico, acolher é básico, é o que mais que é básico? Conhecer é básico, pronto. Amar, acolher e conhecer. Então, este ciclo 1 é o ciclo que abre as portas para vocês, não só para os demais ciclos da ULI, como que abre as portas para vocês sobre os princípios do Espiritismo, onde o Espiritismo está alicerçado. E é grande o nosso compromisso de cada um de nós que se coloca neste lugar. Estejamos nós mais experientes como eu, sou uma facilitadora experiente, e aí podem perguntar à vontade, porque o que eu sei, viu, Luciana? E o que eu não sei, eu digo que não sei, porque eu também não sou obrigada a saber de tudo. Tem alguém que saiba de tudo, meu povo? Não existe. Então, claro que poderá haver um questionamento que eu não saiba responder, eu vou ficar devendo a resposta, vou consultar e trarei a resposta que eu não saiba responder. Então, fiquem à vontade, tá? Para perguntar, para tirar dúvidas, e este é o espaço. Porque existe algo que é muito importante nós sabermos. Nós não somos detentores de nenhuma verdade absoluta. Todo conhecimento, ele é passível de transformação. Isto é evolução. Então, nossa aula 4, que trata de evolução. Agora tá bacana, né? Porque a gente não precisa estar olhando para trás, a gente está olhando é para frente. Isso ficou maravilhoso. O slide de abertura da nossa aula tem uma imagem que é a representação de uma teoria, que é uma teoria que nós daqui a pouco assistiremos um vídeo falando sobre ela. Quem me diz que teoria é essa? Essa imagem é que teoria? Da evolução. Ela tem um nomezinho. Como é o nome dessa teoria? Ó, lá atrás, lá no fundo tem uma explosão. Isso. Uma explosão e depois uma expansão. Nós utilizamos, eu gosto dessa imagem porque já houveram muitas teorias para o surgimento do universo, mas esta ainda é hoje
há que se sustenta. Então, o universo surge a partir de uma explosão, né, de um ponto pequeno que se expande e a partir daí tudo surge em bilhões de anos. Aproximadamente 14 bilhões de anos é mais ou menos o tempo que se acredita que o universo exista. E nós estamos inseridos neste universo, né? Todos nós estamos inseridos no universo. Diga, meu amor. Ao ler essas informações no livro, me ocorreu uma dúvida atroz. Ou seja, porque o meu raciocínio não foi o suficientemente adequado para entendê-lo, ou se não, sei lá, por outras questões as quais eu não sei identificar. Mas é o seguinte, quando se fala na explosão, foi do Big Bang, né, que deu tudo isso, me parece que nesse momento da criação do universo, parece que a figura de Deus fica escanteada. Era isso. Será? Que eu queria saber. Não, porque fala-se disso e depois, no decorrer da leitura, é que vem a figura dele. Aí eu fiquei, meu Deus, quer dizer que é explosão. Aí contesta o que outros segmentos religiosos falam. E esse Deus apareceu quando? Pois é, né? Será que ele também estava na explosão e veio junto? É, isso que eu fiquei meio sem entender. Como é seu nome, meu amor? Deni, vou tentar. Vocês já viram que eu sou cheia de intimidade com as pessoas, né? E eu sou, viu, Ritinha? Eu sou cheia das intimidades, viu? Sou dessas, tá? Vamos ver. Só com este slide aí, que são as nossas metas. Ó, qual é o ponto de partida da nossa aula? Diga para mim aí. Olha lá, o primeiro. Olha o marco da nossa... Olha o nosso pontapé inicial. Deus, Espírito e matéria. Portanto, eu já estou afirmando que Deus, o Criador, vem antes do Big Bang. Já está tranquila? Vou-me embora para casa. Já resolvi o problema. Não, você está correta. E tem uma coisa que é muito bacana. Ficou em dúvida? Pergunta. Tira a dúvida. Porque eu não posso sair daqui da aula 4 cheia de dúvidas. Porque se eu sair da aula de evolução cheia de dúvidas, eu vou terminar cheia de dúvidas. Tá? Então, nós vamos falar primeiro sobre Deus, Espírito e matéria, ou seja, Criador e criação. Depois nós vamos para a teoria do Big Bang. Depois nós vamos falar da gênese planetária do nosso planeta. Depois nós vamos falar da evolução humana, porque a evolução dos outros reinos a gente vai abordar na gênese planetária. E por último, a evolução psíquica, que no livro de vocês encontrarão como evolução espiritual também. Né? Mas a evolução espiritual, ela se processa a partir da nossa evolução psíquica, da nossa capacidade de pensar, sentir e agir. E isso vai acontecer ali atrás. Ali atrás, quando os primeiros seres humanos fizeram seus primeiros ensaios aqui no orbe. Tá bom? Deu certo aí? Beleza. Tá fluindo, né? Olha lá. Criador e criação. A verdade que é absolutamente universal é que existe um Criador, que você pode chamar de Deus.
e que este Criador, ou Deus, como eu queira chamar, outros segmentos poderá chamar de outros nomes, eu chamo Deus o sagrado. Douglas, sabe por quê? É sagrado para mim. Por isso, ele não é Deus, ele é o sagrado. Então, toda vez que eu estiver falando de Deus com vocês, eu estarei falando do sagrado. Porque, para mim, é inquestionável a existência deste Criador. E este Criador, em determinado momento, vocês viram na aula 2 que Deus é o quê? O que Deus é? A gente usa um termo para falar de Deus. Qual é? Deus é? Deus é eterno. A gente não diz? Por que Deus é eterno? Porque não teve começo. Deus é eterno porque não teve começo, nem terá fim. E por que nós, espíritos, não somos eternos? Porque nós tivemos início, portanto nós somos imortais. Olha aí, que dica bacana. Deus é eterno e os espíritos são imortais. Diga, Douglas. Você, não me chama de senhora não, por favor. Então estamos idênticos também. Você acabou de responder a questão de ser eterno, né? Porque o espírito é eterno, né? Não, imortal. Mas se é imortal, consequentemente, chegamos aqui à conclusão, se ele é imortal. Exatamente o que eu falei quando você estava esperando o microfone. Deus é eterno porque não teve começo e não terá fim. E aí você respondeu, foi quando ele vinha. E os espíritos são? Para mim é eterno. Não, imortais. O espírito não morre. Mas foi criado. Sim, foi criado. Foi criado. Mas nem por isso deixa de ter uma vida, vamos dizer assim, eterna. Imortal. Não, imortal. Percebe? Aí, clareia. O que é que nós estamos substituindo? Uma linguagem que nós usávamos lá atrás. Deus é eterno porque não teve começo, não teve fim. Não é isso? Os espíritos foram criados, olha lá, ó. O Criador e a criação. Foi criado? Teve início, não teve? Mas não terá fim. Portanto, é imortal. E não, você pode continuar achando. O meu papel aqui não é de convencimento, é de dar aula. Né? É de dar aula. Eu tenho absoluta certeza de que eu fui criada. Portanto, se eu fui criada em determinado momento, eu não terei fim, não é? Não é isso que a gente ouve dizer? O espírito não morre. Quem morre é o corpo biológico. Então eu não terei fim. Mas eu tive um início. Porque se eu for eterna, eu sou Deus. E eu sou Deus? Não. Eu sou a sua criação. Então, em determinado momento no universo que nós não sabemos e não temos como precisar, este Criador colocou no universo 2 princípios para que juntos pudessem dar todas as possibilidades de surgimento de matéria. Aí nós temos ali, ó, na parte superior, princípio espiritual, de onde nós somos a parte elaborada. Olha, na criação era princípio espiritual, agora eu sou espírito individualizado. Mas também criou um princípio material, chamado de fluido cósmico universal, ou substância universal, ou substância primeira do universo,
ou matéria-prima do surgimento da matéria. Mas a matéria, se não tivesse um princípio que modificasse, o mundo ainda, o universo ainda estaria o quê? Sem o movimento. Então a criação é espírito, e inicialmente nós chamamos de princípio espiritual. Em alguma literatura vocês já ouviram falar que o princípio espiritual também sai chamada de centelha divina, não já? Ou de mônada celeste, o início da inteligência universal, que são os espíritos, e a matéria universal, princípio, matéria-prima para que surja tudo o que existe de material. Ora, minha colega, se existe um Criador que criou um princípio espiritual e um princípio material, então eu consigo entender perfeitamente como a teoria do Big Bang ocorreu. Não é? Então, além do universo surgir, eu vou botar um vídeo para a gente entender mais ou menos como ele surge. Nós vamos entender que por trás deste movimento existe uma inteligência superior. E inteligências universais que com isso colaborou para que nós pudéssemos hoje estar falando sobre o assunto. Não é? Porque senão nós estaríamos aqui conversando sobre isso. Surge primeiro o universo com todo o que nós já ouvimos falar. Consequentemente, depois surge quem? O sistema solar, onde nós estamos incluídos. E antes disso, a Via Láctea, onde nós estamos nos movimentando naturalmente. Alguma pergunta, alguma colocação? Venha. Você está com o coração batendo forte? Olhe isso. Não está com taquicardia, né? Estava falando do Criador, eu falei, a imagem e semelhança. Não. Aí eu estou perguntando, se Ele é nosso, nos criou, é nosso Pai eterno, por que não somos a imagem e semelhança dele? Porque não somos, né? Nós. Porque se a gente pegar... Qual é seu nome? Deni. Sabe por quê? Olha, eu vou adiantar um pouquinho com relação a isso, só porque vocês verão isso mais adiante, tá? Nós somos considerados imagem e semelhança de Deus a partir dos seus atributos. O que é que o Criador é? Em primeiro lugar, em primeira instância, Ele cria. Deus cria, né? Deus criou e não está inativo. Não é isso que a gente ouve falar? Para a teoria mosaica da criação do universo e do mundo como um todo, foram 7 dias, né? Nós falamos isso em bilhões de anos, né? 7 dias que nós entendemos aí, Deus foi criando cada movimento e cada coisa a partir de dias, a gente entende como bilhões de anos. Por que que nós podemos nos considerar a imagem e semelhança de Deus? Nós não fomos criados por Ele? Nós temos características semelhantes? Temos. Mas nós, aqui, no Centro Espírita Harmonia, temos uma linguagem que diz assim: nós temos o selo divino, chamada também de Imago Dei, imagem de Deus em nós. Quando nós entendemos desta forma, nós conseguimos entender que Deus, existe um Criador, mas não está lá fora só, está em nós espíritos. Isso é conteúdo mais para diante aí, tá? Mas guarde este termo, Imago Dei, imagem de Deus. Eu chamo do selo do divino em nós. Vocês não já ouviram falar que nós temos arquivados em nós todas as leis universais? Já ouviram falar isso? Onde seria
Isso, no perispírito. Seria exatamente aí. E o nosso perispírito não é um corpo único, né? Não é uma única estrutura, é um conjunto de estruturas que guarda a relação com o espírito que sou, mas que guarda a relação também com este corpo denso que eu utilizo para estar agindo no mundo e para evoluir. A nossa aula é sobre isso, né? Então, nós estamos em pleno processo de evolução. Aconteceu no universo, aconteceu no planeta, aconteceu entre os seres da criação, mas nós agora estamos enquanto seres humanos. E daqui para diante, como se processa a evolução, se não a ampliação do nosso entendimento de que existe um movimento que é transcender para além da matéria. É isso que nós fazemos aqui. Aos pouquinhos. Porque senão, dá o quê, gente? Dá um nó na cabecinha da gente, né? É por isso que vocês começam aqui pelo ciclo 1, que é o ciclo que diz assim, o que vou conhecer? Às vezes o que vou conhecer é um conhecimento que eu já tenho prévio, porque eu já estudei a doutrina espírita antes em outro espaço. E aqui o que nós tentamos fazer é tornar mais simples de entendimento aquilo que às vezes a gente leva muito tempo para compreender. Uma realidade inquestionável, existe um Criador e a sua criação, e nós somos esta criação. Até aí tudo bem? Digo, por favor, põe aí aquele vídeo que eu lhe pedi. Digo é Rodrigo, viu, gente? Porque a pessoa é íntima, é muito íntima. Ele saiu, foi? Então, enquanto ele não chega, se eu botar, eu passo para o outro. Eu queria, já está aí. Até aí vocês entenderam? Tá tudo belezinha? Já leram o capítulo do livro Conhecendo o Espiritismo? A leitura é bem simplesinha, né? Eu estava dizendo a Tânia, vou passar até essa informação para vocês enquanto eu aguardo. Conhecem este livro? A Gênese. A Gênese é a última obra do que nós chamamos do Pentateuco kardeciano. Esta obra é uma obra que associa ciência e filosofia. Do capítulo 5, que fala sobre uranografia geral, ao capítulo 11, que fala da Gênese espiritual, é exatamente esta aula de vocês. Se quiserem ampliar o conhecimento, acho que é uma leitura que vale a pena. Nosso planeta tem entre 4 bilhões a 5 bilhões de anos, e o que nós vimos aí foi toda a sua trajetória, de uma forma lúdica, né? E aí eu pergunto a vocês, vocês perceberam que uma espécie ia substituindo a anterior com mais especialização? Este é o processo natural da evolução no orbe. Porque a Terra, ela começa, né, tal qual todos os outros, com uma bola de fogo, né, que foi resfriando pouco a pouco, resfriando e criando condições. Eu costumo dizer que o nosso planeta, eu digo nosso porque nós estamos inseridos neste momento nele, que o planeta Terra, ele é um grande laboratório de possibilidades de vida. Já foi um grande laboratório aí no passado, e nós vimos nestes quase 10 minutos
todo o processo de início da vida em mares quentes, né? Nós iniciamos exatamente assim, e todo o processo de uma espécie substituindo a outra, mais especializada. Portanto, aquele elo perdido que dizia assim, ó, do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o ser humano, existem elos perdidos, a gente viu aí que não existe. Existe uma forma mais apropriada e especializada, substituindo a anterior. E nós, que aqui estamos, nós seres humanos, neste momento, somos o corpo físico mais especializado. Mais especializado diante do reino animal e mais especializado porque nós contamos com o movimento transhumanista que nos está garantindo qualidade e longevidade da vida. E aí existe uma coisa que é importante a gente se perguntar, né? Por que que nós estamos vivendo tanto? Ou melhor, para que, hein, Ritinha, nós estamos vivendo tanto? Para quê, vocês acham? Quanto maior o tempo aqui no orbe, maior será o aprendizado. Maior será o nosso processo de entendimento sobre nós mesmos e sobre as leis que regem o universo. A nossa aula, a evolução, guarda relação direta com uma lei universal, que é a lei de progresso. Tudo no universo concorre para que haja progresso. Uma coisa que fica obsoleta, dando e abrindo espaço para algo ou alguma coisa ou um outro ser que esteja mais apropriado e mais apto àquele momento ali estar. Foi o que aconteceu com o nosso orbe. Então, esta imagem seguinte aí, que eu escureço de propósito, tá? Para dar mais trabalho a vocês. É uma imagem que mostra o surgimento aqui no cantinho, ó, da nossa galáxia, depois do nosso sistema solar, do resfriamento da Terra, de todos os processos de chuva ácida, do início do surgimento dos primeiros lagos quentes, quando a vida sai da água para a terra e suas diversas adaptações, aí nos fala de todas as formas de vida que estiveram e que estão inseridos neste planeta. Vocês já viram que está tendo uma exposição jurássica no Salvador Shopping? Já foram lá? Eu tive lá com meu neto de 6 anos, porque ele adora dinossauros. E nós tivemos o ano de 2022 em Brasília, quando ele morava lá, e ele teve medo, porque alguns dos dinossauros têm o som também, né? Além de serem esculturas muito bem feitas, né? E ele agora está com 6 anos. Então, ele não estava com medo, mas junto a nós, fazendo a visita a um daqueles dinossauros, tinha uma senhora que estava apavorada com as esculturas, com os dinossauros. E aí ela dizia assim, isso não pode ser uma exposição para criança, porque se eu, adulta, estou com medo, imagine as crianças e o capeta lá de casa, saltitante, numa felicidade, e ele conhece todos, né? Aí dizia para o Dindo, Dindo, esse é fulano de tal, e ela olhando, ele não está com medo não? Eu disse, não, ele não está com medo não. Aí eu disse a ela assim, imagine, e eles foram extintos. Eu disse, a senhora já parou para pensar se seria viável nós coexistirmos com esses animais? Que foi que aconteceu, né? Porque
Os dinossauros, quando eles foram extintos, digamos assim, né? Já existiam algumas formações primitivas de seres humanos. O que acontecia com essas pessoas? Nós vimos ali, né? A seleção natural foi a seleção natural. O pai matou aquele que não era adaptado. Então, se nós estivéssemos vivendo nesta... Parece crueldade, né? Parece crueldade. Mas o animal, ele tem um instinto muito apurado de conservação e de continuidade e manutenção da espécie. Então, quem fica vivo são aqueles mais adaptados e apropriados para a manutenção daquela espécie animal. Né? Não é crueldade porque eles não têm algo que a gente vai ver rapidamente aqui, daqui a pouco. Eles não têm razão. Eles não entendem que isso é crueldade. Quem é que entende que isso é crueldade? Nós. E nós praticamos, né, algo parecido, né? Se não mais agressivo uns contra os outros. E aí esta frase que eu trouxe diz assim: a natureza, com sua diversidade e manifestações da vida, é fruto da evolução. A terra, os mares, os vegetais, os animais, o corpo humano são frutos da manifestação da vida neste planeta. Eu, quando penso nisso, eu fico emocionada de fazer parte desta história, de estar inserido num orbe que é rico de tudo, do reino mineral, a riqueza que o reino mineral tem, a diversidade que o reino mineral tem, a beleza que o reino mineral nos apresenta, o reino vegetal, do vegetal mais simples ao mais complexo, do reino animal, do animal mais simples ao mais complexo que somos nós. Nós fazemos parte de uma cadeia. Existia aí, eu não sei se vocês lembram, mas eu tenho 61 anos, vou fazer agora. E existia um filme, um desenho animado, vou para o fundo para ver se vocês sabem, chamado A Caverna do Dragão. Quem conhece a Caverna do Dragão? Vocês conhecem tudo também, né? Conhece a Caverna do Dragão, né? Caverna do Dragão é um desenho animado emblemático. E havia ali um grupo de jovens, né? Aparentemente perdidos num mundo paralelo. Um desenho animado falando em mundo paralelo e universo paralelo, ou seja, jovens que estavam no parque de diversões caem no universo paralelo, tudo é estranho. Lá aparece uma criatura significativa. Quem é? O mestre dos magos. Vocês sabem que é o meu apelido? É, o meu apelido, o mestre dos magos. Sabe por quê, minha filha? Vou lhe contar. Porque eu jogo a questão e você que se vire para entender, né? Então eu solto as minhas metáforas e você que dê seu jeito de entender o que é que eu estou querendo falar com você. Então eu sou conhecida como mestre dos magos, porque solta e você que se vire para saber do que eu estou falando. Então o mestre dos magos tinha uma frase que a gente às vezes não entende. O mestre dos magos dizia àqueles jovens, e cada um daqueles jovens tinha um dom, não é? Vocês lembram, né? Cada um tinha uma habilidade específica, mas a habilidade individual de cada um precisava ser reforçada com a habilidade dos outros. E ele dizia assim:
o destino de um é compartilhado por todos. Ou seja, o que for bom para um terá que ser bom para todos. É o que acontece conosco neste planeta. Nós vivemos numa teia de vida. Do mais simples ao mais complexo, concorre para que este planeta esteja em harmonia. E esta semana eu vi uma notícia que eu fiquei preocupada e triste mesmo, né? Alguns cientistas dizendo que se atitudes não forem tomadas imediatamente e agora, haverão condições que serão irreversíveis e não tem mais o que fazer para nós. Porque nós estamos com os mares com superaquecimento. Se os mares estão superaquecidos, vai influenciar em toda a vida do planeta. Não é só para aqueles que vivem nos mares, é para todos. E aí, Mestre dos Magos estava corretíssimo. Porque o que for ruim para o ser mais singelo da criação, neste orbe, o que for ruim para o vegetal mais simples deste orbe, será para nós também. Porque nós vivemos numa cadeia. Nós vivemos neste conjunto. Quanto é importante a gente viver essa realidade, né? Não vai forçar nem obrigar os outros a ser aquilo que eles não conseguem ser, mas sermos nós aqueles que façam a diferença e que façam a nossa parte. Mas sozinho eu não consigo fazer, mas se eu fizer sozinho e você fizer sozinha, já não são duas pessoas fazendo algo diferenciado. Então, essa aula Evolução, ela nos convida muito isso. Porque a aula de evolução fala de progresso. Fala e nos faz remeter também à tecnologia. A tecnologia é extremamente importante para o progresso do nosso conjunto chamado planeta. Mas há que se voltar também para preservar aquilo que é natural. Vocês terão uma aula que é extremamente importante, que fala sobre natureza e ecologia. E às vezes a gente coloca estas duas coisas como algo distante de nós. Não pode. Nós vivemos inseridos num conjunto, numa cadeia, numa teia. Eu ouvi, esta semana que passou, um ser humano dizer assim: o universo é uma grande teia, cuja aranha é Deus, o que cria a teia. Cada um de nós somos um elo desta teia. Se um elo deste se romper, toda a teia está comprometida. Evolução, gente. Estamos falando de evolução. E olhe que a gente viu lá atrás, né? Como a Terra se formou, como ela evoluiu. Nós estamos agora neste momento. E agora, a partir de agora, o que é que nós vamos fazer para adiante? É a partir disso que nós vamos entrar neste momento. O que eu dizia com relação à aula de evolução é falar de evolução do universo, da teoria do Big Bang, da teoria do universo oscilante, pulsante, da teoria das cordas. Todas as redes sociais, YouTube, eu encontro. Todas as teorias eu encontro em livros científicos. Não encontro? Em sites. Dou um Google e encontro lá. Encontro todo desdobradinho. Mas existem coisas que eu vou conversar a partir de agora que vocês não encontrarão em livros. Aliás, eu já até comecei quando eu falei a Caverna do Dragão, né? Que é coisas que eu sinto, coisas que eu penso, coisas que eu vivo, e acho importante falar sobre isso. O que é que nós somos? E nós dissemos aqui? Espíritos. Nós somos espíritos vinculados a este planeta, não somos?
Portanto, quando desencarnarmos e reencarnarmos, nós vamos voltar para onde? Portanto, somos nós os herdeiros desta terra. Até que eu esteja apto o suficiente para estar vinculada a outros orbes, energeticamente e vibratoriamente, eu reencarno aqui. Então, se eu faço e se eu tenho ações que possa conservar este espaço que é de todos e que eu retornarei, é uma tarefa que eu devo realizar, independente de que os outros façam ou deixem de fazer, né? Nós vivemos inseridos num coletivo. Nós não fazemos parte do coletivo, nós somos uma individualidade e nós podemos ter ações distintas do coletivo. Eu não tenho que me colocar no efeito manada, faz todo mundo igual. Todo mundo faz, eu faço também. Não. Há que pensar que eu posso fazer diferente em qualquer espaço onde eu estiver inserido. Em qualquer espaço. E aí o que nós tivemos aqui no planeta, né? Do mineral ao hominal, né? Então, no mineral que nós tivemos como força, como habilidade real e concreta no reino animal, é a força da coesão molecular e da atração molecular. Então, o reino mineral nos herdou coesão e atração. Os minerais, eles fazem a composição e a decomposição. E eles se atraem. Nós temos em nós o reino mineral. Não temos? Temos. Evoluímos por milhões de anos para o reino vegetal, cujas duas grandes características aqui eu chamando de habilidade é afinidade e sensibilidade. Nós temos o reino vegetal em nós? Temos. E eu estou falando de corpo biológico, tá? Temos sim. Aí ascendemos por mais milhões de anos para o reino animal, de onde ainda estamos. Nós somos animais da espécie hominal, mas somos animais. No reino animal, nós adquirimos uma habilidade que nos mantém aqui e agora, que é o instinto, que nos mantém como os outros animais, buscando por nos conservar. Todas essas habilidades de coesão, de atração, de afinidade, sensibilidade e instinto estão em nós. E quando nós ascendemos enquanto espíritos individualizados ao reino hominal, aí é que nós vamos ter um diferencial. Porque até o animal, nós vamos... Vocês estão vendo ali o termo alma-grupo? Já ouviram falar neste termo? Este termo foi trazido para nós por um médico que estudava a palingênese e os aspectos evolutivos no planeta. Alma-grupo é a mesma coisa de agrupamento de princípios inteligentes. O que Jorge Andréa quer dizer que até o animal nós vamos ter conjuntos e conglomerados de princípios inteligentes, que nós só seremos individualizados e, portanto, chamados de espíritos a partir do homem. Por quê? Porque os animais têm instinto, mas não têm razão. E eu vou além de Jorge Andréas. O animal, ele tem inteligência? Tem ou não tem? Tem. Mas o animal não tem uma coisa importante que o ser humano tem. O que será, Douglas? Eu vou dizer agora.
que eu não sou túmulo para ficar fechado. Pois é. Nós temos, além da razão, algo que nós chamamos de pensamento contínuo. Pensamento contínuo quer dizer a capacidade de estabelecer uma linha de pensamento. Quer um exemplo? Quem tem cachorro aqui? O cachorro fala com vocês? Fala? Não fala? Não conversa? Diz tudo o que sente, não diz? Inteligentíssimo, não é? Cachorro ou outro bicho de estimação. Eu estou falando cachorro porque eu tenho, tá? Estou puxando a sardinha para o meu braseiro. O gato também. O gato conversa com a gente. Tem amor para dar? Muito amor, não tem? Mas sabe o que é que difere a gente deles? O meu cachorro se chama Blue. É um Shih Tzu. Eu, a mãe de Blue, acordei, me organizei, todo dia organizadinho, para depois das 18 horas vir para o Centro Espírita Harmonia, dar aula no ciclo 1, aula 4 do ciclo 1, que fala de evolução. Ok? Pensamento contínuo. Ele ficou lá, sem entender nada o que foi que a mãe foi fazer na rua, porque enquanto eu não chegar, ele não sai da porta. Ele não come, ele não bebe. Se ele tivesse pensamento contínuo, o que é que ele faria? Pegaria a coleira dele com a guia e viria atrás de mim. Percebem a diferença? Nós não somos melhores, nós somos mais aparentados, qualificados fisicamente e na experiência vivenciada enquanto espírito individualizado, mais experientes que estes grupos de princípio inteligente, porque o cachorro, por mais que eu queira, ele não tem um espírito, ele não é um espírito, ele é regido por uma alma-grupo. Já pararam para perceber, e aí vai algo bem interessante, deixa eu ir na minha linha de raciocínio. Onde vocês moram, de vez em quando as pessoas soltam foguetes? Todos eles têm uma reação similar. Quando um longe sente estes foguetes, eles se comunicam. Porque o que está na sua casa já percebeu alguma coisa. Eles se comunicam entre eles porque eles são um conjunto de princípios inteligentes e não estão necessariamente inseridos num único espaço. É por isso que eles se comunicam à distância. Percebem? Ah, mas eu queria tanto que Blue. Porque quando ele olha para mim, eu chamo ele de zoiudo. Né? Porque vocês sabem que Shih Tzu tem um olhão, né? E o meu, quando ele olha para mim, se pare de olhar para mim desse jeito. Eu não vou deixar. Viu, Rosângela? É Rosângela que quer falar, né? É. Raimundo, eu não vou deixar de vir dar aula de evolução, porque o cachorro queria que eu ficasse em casa. Entende? Percebem do que eu estou falando? Esta é a nossa diferença. Pensamento contínuo. Razão, que estabelece um conhecimento das coisas e um conhecimento de si mesmo. Ok? Até aí, belezinha? Diga, meu amor. Pode falar. Dando continuidade a essa fala que você está tendo aí agora, sim, e trazendo um pouco da questão... Podia deixar o último slide? Posso. Enquanto você fala, eu posso beber um pouco de água? Tranquilo. Você trouxe a questão do pensamento contínuo e da razão. Uhum. Me fez pensar um processo que está surgindo agora, a questão da inteligência artificial e da inteligência organoide. Né? Seria inteligência organoide.
se teria ecossistemas de inteligência artificial que se comunicam e se interagem. Aí eu te pergunto, esse seria o nosso próximo processo evolutivo? Essa é uma boa pergunta, né, Rai? Eu me pergunto isso todo dia. Para mim, já só. Nós somos desse orbe Terra. E surgiu também outra curiosidade, no sentido de que nos outros planetas, como ocorrem essas evoluções? Uhum. E os espíritos que habitam outros orbes, eles se comunicam conosco, informando como é que esses processos evolutivos em outros orbes... Boas perguntas, excelentes perguntas. Com relação à possibilidade de nós estarmos futuramente, e nem é um futuro tão distante assim, né? A gente está vendo inteligência artificial, multiverso, algo muito concreto na nossa experiência. Eu, Nil, não duvido de absolutamente nada. Não vejo por que nós, espíritos, não possamos animar um corpo que não seja este aqui. Não vejo por que não. Não vejo absolutamente nenhum impedimento, já que somos nós quem movimentamos a máquina. E eu chamo o corpo humano de máquina. Como se dá a evolução em outros orbes? Eu gostaria muito de ter uma resposta concreta. O que é uma resposta concreta? Eu coordeno uma atividade chamada de... Vou dizer logo, porque quando vocês chegarem no ciclo 6, quiserem fazer, né, ciclo 7, vocês podem já estar comigo. Eu coordeno uma atividade chamada de Central de Capacitação para Expositores e Facilitadores. E lá nós discutimos alguns conteúdos que nos ciclos da ULI nós habitualmente não puxamos esse conteúdo, porque nós estamos capacitando futuros palestrantes e futuros professores da ULI. Então lá nós conversamos muito com relação à possibilidade de haver um intercâmbio, sim, de espíritos que estejam reencarnados em outros orbes vir nos visitarem. E, naturalmente, nós vamos entender que o corpo humano, o nosso corpo humano, é uma estrutura própria para viver neste orbe. Claro que nós não vamos entender que outros corpos de outros orbes, formados de elementos distintos, vão ser semelhantes ao nosso. Mas eu não vejo absolutamente nenhum impedimento que outras pessoas que vivam em outros orbes possam estar conosco. Até porque, Rai, quando nós nos emancipamos pelo sono, e vocês vão ter essa aula que é às 5, né? Quando nós fomos dormir e que saímos desta condição de aprisionamento do corpo biológico com o nosso corpo perispiritual, este corpo ele é plástico, ele é maleável, ele é flexível e me leva aonde eu desejo estar. Então eu acredito, e não é só a ideia da ufologia, não. Eu acredito que, da mesma forma que nós podemos ir a outros orbes quando estamos emancipados, eles também podem fazer o mesmo. Como se processa a evolução em outro orbe? Muito provavelmente compatível às formações das forças, das leis daquele orbe. A gente não pode dizer que é semelhante ao nosso porque nós não estamos lá. E nós temos um hábito, como eu ia começando a falar, na Central, e é uma aula nossa que fala em dados reais. Eu não posso falar de algo que não existem dados reais para que eu possa dizer a você, olha, no orbital a evolução se processa tal qual na Terra. Eu não tenho esta informação para dar. Mas acredito, pelo que já estudei, que corpos materiais em qualquer orbe vai estar sujeito
há uma evolução natural de sair da simplicidade para a complexidade, que foi o que aconteceu conosco. E hoje, nós passamos por isso aí, né, gente? Essa é a nossa família. Esta é a nossa família. Porque quando nós passamos pelo processo evolutivo de diversos reinos, que chegamos ao reino animal, e ali os primatas, eles se dividiram em 2 grupos. Os que continuaram na floresta e os que saíram da floresta. Esses que saíram da floresta, diante da necessidade de adaptação a uma realidade diferenciada, que já não vivia mais nas árvores, colocou-se inicialmente, ainda com grande dificuldade, sobre 2 pés, e nós vimos isso na animação. E o processo foi de substituição, de ampliação, eu vou dizer o termo modernização porque eu não tenho outro. Cada primitivo que foi passando, ele foi adquirindo novas características. E não tem assim, tá? Esse primitivo deixou de existir para o surgimento de outro. Foi havendo uma natural e eles convivendo juntos em espaços diferentes. Aí eu trouxe 4, né, deles. Daquele que se assemelhava ainda bastante com os primeiros primatas, até um que se aproxima muito o processo que nós estamos agora. Então, nós temos ali 4 representações de seres humanos que já estiveram aqui. Hoje, em termos de antropologia, nós somos considerados homens sapiens. A estrutura, biologicamente e fisiologicamente falando, a estrutura mais moderna, top de linha da evolução neste planeta. Somos nós, né, que estamos vivendo aqui. Mas nós temos o legado de todos eles em nós. E aí, quando vocês começarem a falar de experiências arquetípicas, quando vocês começarem a falar de arquétipos, que são modelos primordiais, vocês entenderão que nós temos tudo o que eles tinham. Tudo em nosso inconsciente coletivo, né? Porque na hora que a coisa tem uma situação de risco, o que é que nós fazemos? Corremos para nos preservar. Ora, se agora eu não preciso tanto de correr para me proteger, para estar seguro, de onde vem este ato que é instintivo, se não herança dos que estiveram entre nós? Isso é bacana, né? Eu fico sempre muito envolvida quando eu falo sobre isso. E quando eu vejo isto aqui, observem o tamanho das cabeças. Percebem? O primeiro ser humano ali, ele tinha uma cabeça pequena, né? Portanto, uma capacidade craniana pequena. Se a capacidade craniana é pequena, o que está dentro, que é o cérebro, também acompanha o tamanho da cabeça. Ora, se aquele primeiro cérebro, ele era pequeno, e então ele tinha suas limitações. Aí o segundo, a gente já observa que ele tem uma capacidade craniana maior. O terceiro, maior. E o quarto, percebem? À medida que a capacidade craniana, né, esta calota craniana, vai aumentando, naturalmente o cérebro está adaptado ao tamanho da nossa capacidade craniana. Então, nós saímos lá atrás de 535 centímetros cúbicos
para 1.550 centímetros cúbicos. É o que nós temos. Os cérebros acompanham o tamanho da cabeça, né? Aí tem gente que faz umas brincadeirinhas que são sem graças, né? Dentro da cabeça tem uma ervilha. Não pode. Não pode ter uma ervilha dentro de uma cabeça. Nós temos um conjunto cerebral compatível a esta cabeça. Esta brincadeira que parece tão agradável, ela é cruel. Porque a pessoa tem sim o cérebro, talvez ela não esteja ciente de si mesma para utilizar na sua máxima capacidade, é só isso. Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção é com relação a nós, às vezes, colocarmos um termo que é cruel também. Fulano de tal é inteligente e fulano de tal é burro. Meu neto está fazendo uma pesquisa sobre bullying. Hoje ele perguntava para mim o que é bullying. Eu disse, bullying é tudo aquilo que o outro faz, reforçando uma inabilidade sua. Ele não entendeu nada, né? Porque com 6 anos a avó falando de inabilidade. Quando ele começou a falar, ele trocava o L pelo R. Falava igual a Cebolinha. Até pouco tempo. E ele está fazendo consulta com fono. Ele agora já fala o R, mas o R ainda sai rasgado, porque ele ainda está aprendendo a trabalhar com o R. Aí eu fui explicar isso a ele. Quando eu disse assim, meu filho, sabe o que é bullying? É quando você fala igual a Cebolinha, ele já travou. Alguém ou ri, ou lhe imita, isto é bullying. E na sua escola você já viu que tem um letreiro luminoso? Ele disse tem. Sabe o que tem escrito ali? Ele disse não, bullying é crime. Porque você reforçar uma fragilidade do outro é muito cruel. É muito cruel. E por que nós fazemos isso? Porque nós estamos enfermos internamente, emocionalmente. Então, se eu estou enfermo emocionalmente, eu faço o outro sofrer. Isso é crueldade, né? Desnecessária. E eu observei ele, por exemplo, que falava assim, ele estava menorzinho, ele estava com menos de 5 anos, e a irmã mais velha, que tem agora uma idade de 15 anos, estava conversando com alguém adulto pelo WhatsApp, e ele entrou conversando com a irmã, e o adulto que estava conversando com ela riu da fala dele. Então, se uma criança faz isso, a gente até entende. Mas quando nós nos tornamos adultos e fazemos isso, é com uma intencionalidade. E reforçar algo que é doloroso para outra pessoa, a gente precisa repensar nisso. Repensar sobre quem somos e a forma como nós estamos lidando. E a forma como nós estamos nos chamando de ser humano. Né? De sermos humanos. Alguém quer falar? Vá, fale, amor. Boa noite. Boa noite. Eu me lembrei, você falando, da teoria dos 3 cérebros. O cérebro reptiliano, o cérebro do mamífero e o cérebro do humano, quando a gente já adquire a última camada, que seria a cortical. Isso, a cortical. Né? E aí você falando também que a gente tem essa memória da humanidade, né? Desde os homens das cavernas, a memória da pedra, a memória da planta, dentro de nós, nesse inconsciente coletivo. Quando às vezes a gente está tão reptiliano. Sim. Aqui, né? Às vezes a gente está tão mamífero, no cheira, no lambe, no sente, né? E
E a gente precisa usar também muito o nosso córtex cerebral, mas sem a gente esquecer desses outros, dessas outras sensações. Porque somos tudo isso. Somos né? tudo junto e misturado. Isso. Né? Muito boa a sua contribuição. Obrigada. Muito boa. Observem, gente, que eu botei ali, ó. Essa frase de Adenauer Novaes é do livro Filosofia e Espiritualidade. Livro que vocês estudarão quando estiverem no ciclo 4. Ele diz assim: a história do ser humano é a história da evolução do conceito que vai adquirindo sobre si mesmo. Ele, o ser humano. E nós, seres humanos, nós passamos por uma fase que nós chamamos de fase infranormal. Essa fase infranormal do conhecimento de nós mesmos está exatamente naqueles primeiros experimentos dos seres humanos que estiveram na era primitiva. Os seres humanos considerados na etapa de seres normais, somos nós. Todos nós que aqui estamos. Os seres humanos considerados como supernormais são alguns de nós que, vivendo esta experiência humana, já vive muito inspirado por conteúdos internos que nós chamamos de intuição. O conhecimento de si mesmo na realidade de que está inserido num coletivo. Nós vivemos no coletivo, mas nós somos individualidades dentro deste coletivo. Este é um período da humanidade que já está entre nós, porque entre nós existem seres humanos vivendo esta fase caracterizada como fase normal, e é a maioria, mas já existem seres humanos vivendo a realidade supernormal, que são pessoas mais voltadas para si, para aquilo que são, e neste contexto convivem com mais facilidade, habilidade e harmonia com os outros que estão no seu entorno. E uma etapa seguinte, que é a supranormal, considerada um período que nós vivenciaremos de superintuição. Aí entra algo que eu me recordo bem, e eu gosto muito de frases de Jesus, quando ele dizia assim, um período em que ele estava em turbulência e alguém estava muito preocupado com ele. E ele diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus, naquele período que esteve reencarnado entre nós, ele já vivia uma fase supranormal. Imagine que nós temos, às vezes, dificuldade de nos entendermos como parte da criação, e ele entendia que ele e o Criador eram um só. Mas nós vamos chegar lá, né? Vamos? Nós estamos no caminho, porque nós poderíamos estar em qualquer lugar na terça-feira do dia, que dia é hoje mesmo que eu me esqueci? 12 de março de 2024, mas nós escolhemos estar aqui. Nós poderíamos estar até na terça da bênção, né? Não poderíamos? No cinema? Poderíamos? Poderíamos. Um calor danado que está fazendo Salvador, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas nós decidimos estar aqui. Isto é evolução. E não se enganem, viu? Quando a gente vem para o Centro Espírita Harmonia, se inscreve no ciclo 1 da ULI, achando que veio buscar pelo Espiritismo, nós não viemos. Nós viemos em busca de nós mesmos. Em contrapartida, vai tendo contato com o Espiritismo e vamos começando a destrinchar esta teia
que nos envolve. E aqui é importante falar a vocês que neste processo em que nós estamos de evolução, viu, Rai? Nós já passamos por uma fase de inconsciência, que nós chamamos também de estado de sono. Eu ainda não acordei, eu vivo muito na imanência, eu vivo muito no viver aqui e agora na matéria, de experienciar este humano. Já passamos por essa fase, essa é a boa notícia, né? Agora nós podemos estar num estado de consciência desperta, e como eu comecei falando, vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas vocês decidiram estar aqui. Vocês vieram aqui em busca de algo, e é em busca de vocês mesmos. Deste sentimento que nós temos, mesmo que vago, que nós fazemos parte de algo maior e que nós podemos fazer mais do que temos feito até então por nós mesmos. Que bacana isso, gente. E muitos de nós já têm uma consciência ampliada e nós poderíamos dar muitos exemplos. Não poderíamos? Aqui na Bahia nós poderíamos falar de... É sempre a primeira que a gente lembra, né? Falou numa referência de ser humano na Bahia? Dulce. Hoje santa, né? Canonizada. Por que Dulce é uma referência de ser humano? Porque era alguém que vivia a sua humanidade, mas conseguia enxergar a possibilidade de fazer algo mais pelos outros. Por que que ela fazia e nós não? Pararam para pensar? Ela não era diferente de nós. Diante do que nós vimos até este momento, nós podemos dizer que Dulce era diferente de nós? Porque se nós dissermos que ela foi criada de uma forma distinta, nós estamos dizendo que o Criador, ele é parcial e ele não é. Ele cria. Nós é que somos parciais. Aí nós pegamos atributos que nos pertencem e colocamos para o Criador. Diga, meu amor. Boa noite. Boa noite. Sabemos que tudo se transforma, a evolução é permanente. E esse retorno, essa encarnação, ela não tem fim, ela também vai se transformando ao longo da vida. Ela tem fim. Ela tem fim. Vou falar aproveitando sobre o que eu ia aqui. A reencarnação em corpos, e aí nós estamos falando deste, né? Que é o nosso humano. Ela acontecerá enquanto eu estiver ainda em processo de aprendizagem sobre mim mesmo e em como está inserido no coletivo. No momento que aqui a Terra já não me proponha este aprendizado, mas que eu ainda tenho que aprender, eu posso reencarnar em um outro ambiente. Mas chegará um momento em que todas as experiências já estão contidas em mim. Vocês acham? Sempre há o que aprender, não é? Porque se não fosse assim, nós iríamos entender que o processo ele chega até determinado ponto e ele vai estagnar. E o processo é movimento e aprendizagem. E aí, neste processo que nós vivemos de reencarnação, vocês vão ter 3 aulas de reencarnação e necessidade da reencarnação é uma delas. Aulas 5, 6 e 7. Neste processo em que nós vivemos, existem conquistas evolutivas já vivenciadas, estando sendo vividas e podendo ser vividas futuramente, que nós chamamos de conquistas evolutivas. No passado, nós vivemos muito relacionados a nós mesmos, a hábitos. Hábitos são fáceis e simples de se perder.
Quando a gente cria um hábito, parece que ele nos domina. E os automatismos. Hoje mesmo conversando com alguém, eu dizia quantas vezes eu falava, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Isto é automatismo. Aí quando você descobre que você não tem que fazer nada, como isto é libertador. Eu agora estou nesse naipe. Não sou obrigada a nada. Faça o seu quiser, né? Isso é libertador, né? Lhe dá uma tranquilidade de dizer, pô, pode ter um momento que eu não esteja afim mesmo. Não vou fazer, não quero. Porque dizer não é dizer sim a você também, né? O presente, o presente, numa conquista evolutiva, falando de conquista evolutiva, presente é esforço, é vontade, é se ver, é se reconhecer e ser capaz de dizer, eu posso ir além. Hoje, conversando com minha psicóloga, a primeira pergunta dela foi, como você está? Hein, Lu? Como você está? Responda, Lu. Aí eu respondi para ela, Lu, eu estou bem. Aí sabe qual foi a retórica dela? Se você está bem, o que é que você está fazendo aqui? Que negócio é esse? Mas eu não deixei por menos, Rai. Eu disse, eu estou bem e estou aqui porque quero dar um significado e estar melhor. Ela disse, você é miserável. Perguntou, eu tive que dizer. Ora, se eu não achasse que poderia ficar melhor do que estou, o que é que eu estaria fazendo lá, né? Tá fazendo outra coisa, igual a vocês. Se vocês não considerassem que podem fazer diferente a partir de aqui, do ciclo 1, estariam fazendo o que aqui? Iam estar no cinema. Iam estar em qualquer outro lugar, mas vocês se colocaram à disposição de aqui estar. Isso é muito bom, isso é muito legal. E o futuro, gente? O futuro é a ascensão, é sermos, o que eu digo, o nosso melhor, é dar o nosso melhor, é estar dentro do nosso processo sendo o nosso melhor. E para isso eu preciso ter ideias e metas que sejam possíveis de cumprir, né? Porque às vezes a gente cumpre uma meta na obrigação achando que tem que fazer aquilo porque aquilo é uma meta. O que nós não podemos esquecer é que nós somos espíritos. E as metas que nós construímos para o futuro têm que ser implantadas e fortalecidas aqui e agora. O que é que eu quero ser no futuro? Essa é uma pergunta importante. Diga, amor. Se você o quê? Ela faz a graça, ela mesmo ri. Como é o negócio, fiquei até tonta. Diga aí, menina. Se eu ainda não evoluí o suficiente, se o objetivo daqui é evolução, se eu ainda não evoluí o suficiente, por que eu tenho que ir toda? Você acha que você não evoluiu o suficiente? Pois eu tenho absoluta certeza que você já evoluiu o suficiente para este momento. O que você vai fazer para além? A decisão é fazer aqui e agora. A decisão é sempre nossa, tá? No que diz respeito à evolução, a decisão é sempre nossa. Eu quero dar um passo à frente ou eu quero continuar aqui. Eu é quem decido. Ninguém vai me obrigar e me empurrar aí adiante. Porque no momento que eu entender que estar parado, eu perco a oportunidade da caminhada, eu aí vou dar o primeiro passo e seguir adiante. Lá na frente, quando eu estiver dando aula a vocês, e vou dar muitas, né, Tânia? Eu vou falar com vocês, mas vou deixar aqui, porque mestre dos magos não pode deixar vocês assim à toa, né?
Mas antes de fazer a gracinha que farei, eu vou ler esta frase que é do livro de vocês, Conhecendo o Espiritismo, de Adenauer Novaes. Tudo evolui na natureza em direção ao amor de Deus. Tudo está interligado e conectado a Ele. A evolução não dá saltos, é infinita e inexorável. Tudo ascende na dimensão da harmonia e do equilíbrio em que o parâmetro é o amor. No momento em que nós entendermos que o amor é a energia que nos mobiliza a ir adiante e que nos faz estar bem conosco e com o outro, nós vamos mudar a realidade que nós estamos inseridos. E aí, eu vou deixar agora a provocação. Lá adiante eu vou falar a vocês de zona de conforto. Zona de conforto e zona de crescimento. Se eu decido ficar aqui, é porque está confortável. Tá bom aqui. Aí tô igual a Gabriela. O que é que Gabriela dizia? Eu nasci assim, eu cresci assim. E vou ser sempre... Olha, eu vou ser sempre assim. Não. Esta é a zona de conforto. Síndrome da Gabriela. No momento em que eu dou um passo adiante, é a zona de crescimento. Eu não quero mais estar aqui. Eu quero estar caminhando. Mas, para caminhar, eu preciso saber onde eu quero chegar. Então, fica a dica para vocês, que numa aula que trata de evolução, peguem o que entendem sobre evolução e tragam para si. Daqui de onde eu estou, aonde eu quero chegar. E se joguem. Vão em frente, sem medo. Sem medo, mas sem medo e sem parar. Eu quero encontrar com vocês em 2024.2, ascendendo espiritualmente, porque aqui é assim. Vocês estão no ciclo 1, vocês estão aqui no plano terreno. Quando vocês ascendem para o ciclo 2, aí vocês vão para o Olimpo, onde ficam os deuses. Ou seja, salão no térreo, só ciclo 1, tá? Vão ter que ascender, evoluir, querendo ou não, subindo, mesmo que seja o elevador. E eu encontrarei com vocês aí adiante. Levem com vocês o meu afeto. E sabem o que é afeto? Sabe o que é? Afeto é tocar e ser tocado. Eu não sairei daqui a mesma pessoa que entrei, porque fui tocada por cada espírito. Então levem um pouco de mim com vocês. Muita paz. Muito obrigada.